Antes de mais nada, eu já quero perguntar: o que um estudante precisa saber para fazer a prova do Enem tranquilo? Olha, a prova do Enem é uma prova muito simples, se você vê pela quantidade de questões. São apenas 5 questões de língua estrangeira, seja inglês ou espanhol, mas no caso do inglês, o principal é que o candidato foque na habilidade de leitura. Ou seja, vai ser pedido a ele que interprete textos em inglês. A primeira questão é um bom exemplo. Vamos ver? Sim. Roda a questão. Eu sou o professor Daniel, professor de língua inglesa daqui do QG do Enem, e hoje eu tô aqui para ajudar vocês na hora do Enem. Como? Resolvendo uma questão do Enem, claro. Eu escolhi para vocês hoje uma questão do Enem do ano passado, tá? E a gente vai começar com essa questão e vai ver como é que a gente resolve ela da melhor maneira possível. Tá legal? Bora lá comigo. A questão que eu selecionei para vocês é uma questão que trabalha com um poema. Vou ler rapidamente esse poema para vocês e aí vou traduzindo aos pouquinhos. My brother the star, my mother the earth, my father the sun, my sister the moon. To my life give beauty, to my body give strength, to my corn give goodness, to my house give peace, to my spirit give truth, to my elders give wisdom. A primeira coisa que a gente tem que pensar nessa questão é que essa questão é um poema. Então ela trabalha toda com uma questão organizacional, estrutural, de frase diferente da habitual da língua inglesa, que respeita todo o posicionamento sintático. Então essa questão confunde um pouco a gente, porque ela está toda invertida. Vamos ver isso? Primeiramente, se a gente analisar essa frase, give my life, to my life give strength, a melhor maneira da gente ver isso seria give strength to my life. Então essa seria a maneira melhor de vermos. Então vou dar uma traduzida para vocês. Meu irmão, a estrela, minha mãe, a terra, meu pai, o sol, minha irmã, a lua, para minha vida dê beleza, para meu corpo dê força, para o meu milho dê bondade, para minha casa dê paz, para meu espírito dê verdade e para os meus anciões, para os meus velhos dê sabedoria. Uma das coisas interessantes que a gente tem que ver é que esse corn está sendo usado de maneira metafórica. Isso aqui seria a comida, o plantio desta população. Agora a gente vai analisar o que a questão quer da gente. Vamos lá. Produções artístico-culturais revelam visões de mundo próprias de um grupo social. Esse poema demonstra a estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e, primeiramente, o que a gente tem que ter em mente numa prova de língua estrangeira é que a gente não pode só se apoiar na língua estrangeira em si. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que chegar para a prova de língua estrangeira e utilizar todos os conhecimentos que nós temos, não só da língua estrangeira, mas o nosso conhecimento prévio de mundo. Mas, Daniel, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que todo o conhecimento de todas as outras matérias, história, geografia, atualidades, elas podem nos ajudar, esse conhecimento pode nos ajudar a responder essa questão. Como assim? Ele fala no enunciado que isso é uma expressão cultural do povo norte-americano, do povo indígena norte-americano. Então, se você já tem no seu conhecimento alguma coisa sobre o povo indígena norte-americano, você vai saber, por exemplo, que é um povo extremamente ligado à natureza. Por quê? Porque eles são um povo que tem como religião, como prática religiosa, o xamanismo, por exemplo. Então, se você já sabe disso, você sabe que o xamanismo é uma religião que traz a natureza para próxima. Então, durante o poema, quando ele fala com a estrela, com o sol, com a lua, ele aproxima essas forças da natureza, esses elementos da natureza de si. Tá legal? Então, quando a gente vai analisar as questões, a gente tem que ver isso. O segundo ponto é que o enunciado em português te dá essa informação. Então, eu não posso ignorar o enunciado. O enunciado, ele me dá uma prévia daquilo que talvez eu não tenha entendido ou que eu não saiba do texto. Então, são duas coisas importantes que a gente precisa saber na hora de fazer uma questão de língua estrangeira. Eu preciso não ignorar o português e não ignorar o que eu sei previamente do meu conhecimento. Então eu acesso tudo isso e junto com o meu conhecimento daquele idioma, no caso aqui a língua inglesa, também seria para a língua espanhola, eu vou e uso isso para resolver minha questão. Vamos analisar isso. Então eu tenho as seguintes opções.
transmissão de hábitos alimentares entre gerações, ele coloca os hábitos alimentares para poder confundir a gente com a questão do milho, do corn. Ele não fala em nada de transporte de gerações, então a gente elimina essa questão por isso. Dependência da sabedoria dos seus ancestrais, muito pelo contrário, ele pede que os ancestrais tenham sabedoria, ele pede que a natureza dê isso para os ancestrais. A representação do corpo em rituais, ele não fala de ritualística nenhuma. Eu vou pular D e vou falar preservação de uma estrutura familiar. Ele não está falando da estrutura familiar quando ele diz pai e mãe, ele diz que a natureza é a família dele. Então, a importância dos elementos da natureza. E isso, galera, a gente poderia ter sabido já com o nosso conhecimento prévio de mundo associado ao que a língua portuguesa do enunciado nos deu. Então, essa é a melhor maneira de fazer uma questão de língua estrangeira, interpretar com todos os mecanismos, a língua, o português do enunciado e o seu conhecimento de mundo. Espero ter ajudado vocês, espero que eu tenha ensinado a melhor maneira para vocês resolverem uma questão de língua estrangeira. Professor, poesia, inversão sintática, quando mais ou menos a gente aprende isso? Olha, desde o ensino fundamental 2, a gente sempre tem essa tradição de gramática, né? De aprender gramática. Na literatura, a gente também vê a poesia, né? Principalmente nos anos finais do ensino fundamental 2. E no ensino médio, isso vai aumentar. Mas o mais interessante é que aqui, neste momento, a gente percebe o uso de gêneros textuais, que são os textos que a gente encontra no nosso dia a dia, na sociedade, que a gente usa para se comunicar, que vai ser a tônica do Enem. Usar esses textos, a compreensão desses textos e, logicamente, o conhecimento de gramática e vocabulário é essencial para ajudar o aluno, não como um fim, mas como instrumento para ele compreender o texto.